Então vamos à primeira questão. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista com esta motocicleta, que deseja percorrer uma distância de 180 metros em linha reta, chegando ao final desta com uma velocidade de intensidade 100 metros por segundo é... Então, a partir desses dados, qual a melhor ferramenta para utilizar na resolução? A equação de Torricelli, ou seja, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. A velocidade final dele, 100. Velocidade inicial, eu quero saber. A aceleração, 10. E a distância que ele percorreu, 180. Então, ó, 10.000 é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes 10, 20, vezes 180 vai dar 3.600. Então, V0 ao quadrado vai ser 10.000 menos 3.600. V0 ao quadrado vai ser igual a 6.400. V0 vai ser mais ou menos raiz de 6.400. V0 vai ser mais ou menos 80 metros por segundo. Como eu quero saber o módulo, 80 metros por segundo. Segunda questão. Uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula em metros por segundo ao quadrado é de... Vamos à resolução. Ele me deu a velocidade inicial, me deu o tempo e a distância percorrida pelo corpo. E ele quer a aceleração. Então, o melhor caminho é utilizar a equação horária da posição. Por que o melhor caminho? Se eu mudar S0 de membro, vou ficar com S menos S0, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, ΔS, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Veja que eu tenho o tempo, tenho ΔS, tenho a velocidade inicial. Ó, e eu quero saber quem é a aceleração. Então fica fácil resolver o problema. Ele andou 100 metros, a velocidade inicial era 0, e isso num tempo de 5 segundos. Então, desenvolvendo isso aqui, vou ficar com 25A é igual a 200, A é igual a 200 dividido por 25, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão. O gráfico a seguir representa o movimento de um automóvel que parte do repouso, se desloca em um intervalo de tempo igual a 50 segundos e para. Assinale a alternativa que indica a distância percorrida pelo automóvel no intervalo de tempo considerado. Então vamos à resolução. E Marivaldo complicou, porque inicialmente o gráfico é um segmento de reta. Então, o movimento é uniformemente variado. Após 10 segundos, ele passa a ter velocidade de valor constante. Então, ele passa a executar um movimento uniforme. E a partir do instante 30 segundos, do instante 30 segundos ao instante 50 segundos, a velocidade volta a variar. Como o gráfico é um segmento de reta, eu sei que é um movimento uniformemente variado. E, rapaz, agora tem move misturado. Como é que eu vou calcular essa distância? Nenhuma complicação. Porque a gente sabe que no gráfico da velocidade versus tempo, a área limitada entre o gráfico e o eixo do tempo, ou seja, esta área aqui, ela é numericamente igual a ΔS. Numericamente igual, nesse caso aí, a quanto ele andou. Então basta calcular aquela área. Então, como é um trapézio, como é calcular a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então vamos. Qual é a base maior desse trapézio? 50. Qual é a base menor? De 10 a 30, ou seja, 20. Qual a altura do trapézio? 20. Dividido por 2. Posso até simplificar. Então eu vou ficar com 50 mais 20, 70, vezes 10, 700.
Então, a distância que esse corpo andou foi de 700 metros. Quarta questão. O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. De acordo com o gráfico, o módulo da aceleração desse corpo em metros por segundo ao quadrado é igual a... Então agora ele me deu o gráfico da velocidade em função do tempo e quer saber a aceleração do corpo. Ah, Marivaldo, ó, o gráfico da velocidade é uma reta. Então o que deu origem a esse gráfico foi uma função do primeiro grau. V igual a V0 mais AT. Ou, traduzindo, eu sei que o movimento desse corpo é uniformemente variado. O que é que ele quer? A aceleração. Para achar a aceleração, eu posso ir diretamente à definição de aceleração. O, ΔV sobre ΔT. Ou V menos V0, T menos T0. Então eu preciso basicamente de 2 pontos desse gráfico. Ó, no instante zero, qual a velocidade do corpo? Tempo zero, ó, menos 4. No instante 10 segundos, qual a velocidade desse corpo? No instante 10 segundos, a velocidade é zero. Então, é informação suficiente que eu preciso para resolver o problema. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, menos 4. Então, menos 4. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. Então, eu vou ficar com 0 menos 4, ou seja, 0 mais 4, que dá 4, dividido por 10. Então, a aceleração desse corpo é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Quinta questão. Um ônibus movimenta-se ao longo de uma reta de acordo com a equação horária. X é igual a 20t menos 0,2t ao quadrado. A equação da velocidade do ônibus, expressa em função do tempo, é... Então, agora ele me deu a equação horária da posição do ônibus e que é a equação horária da velocidade. Qual a cara da equação horária da velocidade? V igual a V0 mais AT. Marivaldo, como é que você sabe que a equação horária da velocidade é esta? Porque eu identifico essa equação como sendo a equação horária da posição do movimento uniformemente variado. Ou seja, eu sei que estamos tratando com movimento uniformemente variado, pois a cara da equação é x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, comparando, eu sei que a posição inicial dele foi 0. A velocidade inicial, ó, vem acompanhando t. Qual a velocidade inicial dele? 20. E a aceleração? Ó quem veio acompanhando t ao quadrado? Metade da aceleração. Ó quem veio acompanhando t ao quadrado? Menos 0,2. Então, metade da aceleração é menos 0,2. Então, a aceleração vai ser quanto? Menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, a equação horária da velocidade vai ser V igual a 20 menos 0,4t.